Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um ingrediente que parece tão simples, tão básico, mas que esconde uma ciência incrível: a farinha. Pois é, aquele pó branquinho que todo mundo tem na despensa é o ponto de partida para um universo de delícias. Vamos juntos desvendar esses segredos. E olha só, tudo começa aqui. Bem antes de virar um pacote no mercado, a farinha era isso: trigo crescendo em campos dourados imensos. É uma conexão direta da natureza com a nossa cozinha, né? E para a gente ter uma ideia da importância dela, basta olhar para a composição de um pão. A maior parte dele, a fatia gigante dos carboidratos, vem de onde? Da farinha. Ela não é só mais um ingrediente. Ela é, literalmente, a espinha dorsal do pão. Fica a pergunta então: o que tem de tão especial nesse pó? Como é que ele se transforma em pães macios, massas elásticas, bolos fofinhos? A resposta, acredite, está escondida dentro de cada grãozinho minúsculo. Bom, para achar esse segredo a gente precisa de um microscópio, quase. Vamos dar um zoom e dissecar um único grão de trigo para entender como ele é montado. E aqui está o nosso mapa do tesouro. Esse diagrama mostra as três partes fundamentais do grão, e cada uma delas tem um papel totalmente diferente na cozinha. Vamos lá. O farelo é a casca protetora, cheia de fibras. O germe é o embrião, basicamente o bebê da planta. Mas o grande protagonista aqui para a maioria das farinhas é o endosperma, essa parte interna, que é tipo 83% do grão. É pura energia, amido e proteína. Ué, mas por que tirar a parte mais nutritiva? Então, o germe é rico em gordura, e gordura, com o tempo, fica rançosa. Isso faria a farinha estragar muito mais rápido na prateleira. É uma escolha. Sacrifica-se um pouco da nutrição para ganhar muito em durabilidade. Agora que a gente já entendeu o grão, vamos para a parte que é pura química, a verdadeira mágica da farinha. Ela acontece lá dentro do endosperma e tem um nome famoso: glúten. E aqui vem a grande revelação, o pulo do gato. O glúten não existe na farinha seca. Não tem glúten no pacote. Ele só nasce, ele só é criado quando duas proteínas que já estão lá, a gliadina e a glutenina, entram em contato com a água e recebem um trabalho mecânico, sabe, uma sova. Pense no glúten como uma rede, uma teia de aranha super elástica. Essa rede vai prender as bolinhas de ar que o fermento solta, fazendo a massa crescer. É o que dá para o pão aquela estrutura cheia de furinhos e aquela textura elástica que a gente adora. É o esqueleto do pão. Ok, com esse superpoder do glúten em mente, agora sim a gente consegue decifrar aquele corredor confuso das farinhas no supermercado. Vamos ver como tudo isso funciona na prática. Aqui no Brasil, a classificação é até que bem direta. A tipo 1 é a nossa para todo dia. A tipo 2 é mais para uso industrial, biscoitos e tal. E a integral, claro, usa o grão inteirinho. A porcentagem de proteína já dá uma boa dica sobre o potencial de formar glúten. Já na Itália, a lógica muda um pouco. A famosa tipo 00 é a mais refinada de todas, super blanquinha, ótima para doces e massas delicadas. Conforme o número sobe para 0, 1 e 2, a farinha vai ficando menos refinada, mais rústica e geralmente mais forte. E essa tabela aqui é fantástica. É a nossa pedra de roseta. Cada país com seu código. T45 na França, 4 zeros na Argentina, 405 na Alemanha. Parece uma confusão, né? Mas por trás de todos esses números tem uma ciência que conecta tudo. A primeira chave para decifrar esses códigos é o tal do teor de cinzas. É um nome técnico para algo simples. Mede o quanto de farelo, ou seja, de casca, sobrou na farinha. Quanto menor o número, como o T45, menos cinzas, ou seja, mais branquinha e refinada é a farinha. Quanto maior o número, mais integral ela é. Simples assim. A segunda chave, e talvez a mais importante, é o valor W. Isso é um teste de laboratório que mede a força da farinha. É como se fosse o RG dela, dizendo quão forte e elástica aquela rede de glúten vai ser. Quanto maior o W, mais parruda é a farinha. E na prática funciona assim. Uma farinha com um W perto de 160 é mais fraca, ótima para biscoitos que não podem ficar elásticos. Para um pão de qualidade, um W de 280 já é excelente. Agora, para aguentar fermentações super longas, como a de um panetone, aí precisa de uma farinha super-homem, com W lá perto de 390. O trigo é o rei da panificação, justamente por causa do seu glúten poderoso. Mas ele não reina sozinho. Vamos dar uma olhada rápida em outras farinhas, até para entender ainda mais a importância do glúten. A de centeio, por exemplo,
ela tem um glúten mais fraquinho, e é por isso que os pães de centeio são naturalmente mais densos, mais compactos. A de cevada tem ainda menos e entra mais para dar um sabor adocicado. Geralmente, elas precisam de uma ajudinha da farinha de trigo para a massa crescer melhor. E a lista é longa. Milho e trigo sarraceno, por exemplo, não tem glúten nenhum. Já a sêmola, que vem do trigo durum, tem um tipo de glúten diferente, que estica muito sem quebrar. Por isso que ela é perfeita para fazer macarrão, que precisa ser esticado bem fininho. No fim das contas, essa frase resume tudo perfeitamente. Conhecer a ciência por trás da farinha não é só um detalhe nerd, sabe? É uma forma de respeito pelo ingrediente, de entender a arte de preparar algo tão fundamental como o pão. E com isso, da próxima vez que alguém olhar para um simples pacote de farinha, talvez não veja só um pó branco. Vai ver um mundo de potencial, uma ciência incrível esperando para ser transformada. A questão que fica no ar é: o que de incrível pode ser criado com todo esse conhecimento?